Então tive a sorte de ter pessoas que eram sempre referência boa. Você tem que colar nos bons, né? Que eu tenho boas referências. Ele olhou pra mim assim, mas menina, tu é ousada, hein? Eu esqueço essa frase. É mesmo. Esse relacionamento com as pessoas que fazem parte da tua jornada, com a ética, com cuidado, né, Adri? Os meus alunos eram adultos. E assim, eram pessoas que era diferente do jovem que tem mais facilidade para fluência. Lição, né, de você sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade maior para poder estudar e aí sim ter um emprego. Como, né, ter representatividade, como ser ouvida, como lidar com esse tipo de público. Vocês ouvem pessoas muito diferentes da gente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da 8ª temporada. Vocês perceberam que a gente começou com a corda toda, né? 8ª temporada 2024. Começamos com o pé direito lá com alguns episódios super incríveis da 7ª temporada. E agora a gente já tá gravando a 8ª... Não, na verdade a gente teve da 6ª, da 7ª e agora a gente explodindo com a 8ª temporada. E tenho absoluta certeza que hoje vai ser mais um daqueles dias que vocês serão outras pessoas depois de conhecer a história desses nossos super convidados. Então tô super feliz. Nessa 8ª temporada, vocês viram no episódio anterior, já me puxaram minha orelha, então eu vou repetir. Então avisa a galera pra seguir o canal. Todo mundo assiste, mas deixa de seguir. Como é que é essa juventude, né? Clica o sininho, dá um like, faz um comentário. Ativa o sininho. A gente tem que se adaptar a essas novas linguagens, né? Mas quem tá assistindo, acompanha lá, porque quem não assistiu os outros... Cara, os episódios são incríveis, tem vários cortes. Realmente, eu costumo falar que eu sou outra pessoa depois do podcast. O que teve de aprendizado, inclusive, pra minha vida é incrível. Espero que esteja ajudando vocês também. Mas antes de apresentar esse super convidado, vocês já estão percebendo aí, tem aqui do meu lado um convidado que participou e hoje está me ajudando aqui como co-host. Eu queria agradecer os apoiadores que viabilizam a gente conseguir levar esse conhecimento gratuito para todo mundo. Então a Abdu tá com a gente desde a primeira temporada. Então, a Abdu hoje é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, né? Então, Álvaro, Daniel, super obrigado aí por estar com a gente desde a primeira temporada, que sabe que eu sou super fã. Hoje atua mais de 200 mil usuários por dia, Ambev, Natura, as Capivida também usa, enfim... Mercado Livre, bastante gente utiliza, vem ajudando a transformar aí muitas companhias. Obrigado. Nosso amigo Vilnô, da Cliente SA, desde a primeira temporada apoiando também, levando conhecimento, que tem a estratégia, a missão de levar conteúdo, então mais do que nunca tá aqui junto com a gente, apoiando desde a primeira temporada. A Uso Digital, André Martinez e todo o time que vem apoiando a gente há já 4, 5 temporadas. E o bacana da Uso Digital, que em vez de falar, não, é uma plataforma, eu tenho, sei lá, RCS, eu tenho broker, não. Ele pega estratégia de marketing digital para poder ajudar os clientes a transformar, utilizando plataforma, não vendo a plataforma. Eu ajudo usando estratégia, então vem fazendo... Eu tenho acompanhado alguns cases de amigos super bacana, obrigado a Uso Digital e tá com a gente há bastante tempo. A DevMedia, que a DevMedia hoje é a maior plataforma de Employee Experience, ó, gente, tá falando da Abdu de novo, ó. Uma das maiores plataformas de formação de programadores de software. Então a DevMedia há mais de 20 anos e eu tô dentro de um projeto com eles também de impacto social. Como é que eu levo formação em programação Brasil afora para quem não tem acesso, para migração de oportunidades, que hoje é uma profissão que tem oportunidade, mas não tem formação. E hoje é uma plataforma específica focada em formar pessoas que não desse mundo. Então imagina pessoas simples que trabalhavam... Assim, seja de pedreiro, ou seja social, uma inclusão. Não, uma inclusão real, porque você dá acesso de uma metodologia a pessoas que hoje talvez não teriam emprego ou que querem migrar de profissão, porque tem muitas empresas que focam em especialização e focou em quem está formando. Já tem mais de 10 mil alunos. A gente começou uma turma recentemente com o Rio Inclui pessoas com deficiência física para poder formar, então faz um projeto incrível. Parabéns, Tony, Kaline, todo o time da DevMedia. Acho que a gente sempre fala que a gente não tem tempo de fazer algo social, né? A gente quer conseguir levar isso, é super bacana, então super legal. Super obrigado. A Podspace, que vocês estão vendo aqui novamente, vocês viram a partir da
que foi 5ª temporada, se eu não me engano, que a gente migrou para cá, 6ª temporada, para esse espaço incrível, que é um hub de produção de conteúdo, não só podcast, porque hoje em dia é muito difícil. Você fala assim, vou fazer podcast aonde? Tem tanto, mas você tem preocupação com a qualidade, né? Se vai sair boa ou não. Então, valeu todo o time aí, Sabrina na produção, Ruvers, parabéns. E 2 novos apoiadores que estão nessa edição. A Mutante. Então acho que muitas pessoas conhecem a Mutante, uma das principais empresas do país, quer dizer, até do mundo, de gestão de CX, jornada de cliente, digitalização, de atendimento. Então obrigado aí, Thiaguinho, Altivo, Roma, por estar apoiando a gente. E o Eugênio hoje, que vai estar com a gente, vai conhecer também um pouquinho. Apesar dele ser executivo de uma outra empresa, vai estar falando, ele também tem uma parceria com a Solo Brasil. Que a Solo Brasil é um BPO de contact center, uma BPO boutique de contact center com mais de 25 anos hoje do Espírito Santo, mas que vem expandindo o Brasil todo e que atua em empresas reguladas, bancos, serviços, mas também é uma das especialistas em terceiro setor. Muita referência. Então é legal que a Solo Brasil, que entregava bastante, agora está abrindo porta para o Brasil afora entregar muito mais. Então, pessoal, obrigado. Eu costumo falar, e aí... Por quê? Porque aqui, de novo, o objetivo é apoio, só viabilizar isso, e a gente tem um cuidado com as empresas que a gente traz pra cá, que sejam empresas que a gente conheça alguém que consiga dar sangue. Porque como a gente tá falando de pessoas, não quer dizer que as outras empresas não sejam boas, tá, gente, que entregue, mas pessoas que a gente conheça, que a gente sabe que realmente vão entregar, porque a gente tá aqui, que estão por trás da marca, porque quem está falando de lado por trás das marcas. Então a gente tem que garantir que a gente fale de empresas que consigam entregar. Ok? Obrigado a vocês. Agora vamos lá pra parte divertida das coisas que a gente já tá aqui. Esperei tanto por esse momento. Tem uma aqui que a gente ficava, vamos, agora vai, e agora a gente conseguiu encaixar junto, né? Então, antes, primeiro eu queria agradecer, Henrique, mais uma vez, obrigado por você estar aqui junto. Eu que agradeço aí o convite, abrir essa 8ª temporada, né? Muita honra, muito obrigado aí por ser convidado para ser co-host e principalmente esses 2 convidados aí. Fera, né? Vamos apertar aí. Não vem com resposta. Foi difícil pra fechar a agenda, né? Foi difícil pra fechar a agenda. Não, vamos encaixando, mas não vem com negócio de perguntinha fácil. Vai, nos conta o segredo, Então, assim, pra começar, primeiro, assim, eu queria agradecer a Adri e Eugênio, assim, super obrigado aí pela disponibilidade de agenda. Eu gosto muito de agradecer por 2 motivos. Um, porque a gente sabe que a agenda executiva é complicadíssima, correria. E segundo, porque pra você estar aqui de coração aberto pra abrir questões pessoais, a vida, carreira, para compartilhar, que eu acho que assim, nem todo mundo tem a disposição de falar, cara, deixa eu falar um pouquinho de mim, de erros e acerto, para que se a gente conseguir ajudar uma pessoa, acho que a gente já tá feliz, né? Então, já estamos contribuindo pro próximo. Eu gosto muito de uma frase que a gente tem que ser humilde para aprender, e eu tenho absoluta certeza que a gente aprende aqui todo dia, mas a gente tem que ser generoso para compartilhar quando a gente chega lá em cima no topo, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, primeiro, obrigado, e queria a primeira rodada seguinte, aquela rodada que acho que a maioria que já tá assistindo já nos conhece, que é aquela primeira rodada de LinkedIn, que é só para vocês relembrarem quem são as pessoas, tá? Relembrarem, quem tá agora, Eugênio tá fazendo o quê? Porque depois você sabe que eu vou esquecer sobre o nome empresarial, não quero mais saber de LinkedIn, aí a gente vai conhecer quem são as pessoas por trás do sobrenome, certo? Mais uma vez, obrigado. Gente, e aí? Estou feliz de estar aqui com vocês, né? Quem são vocês? Relembrando quem são vocês. Vamos lá, eu sou o Eugênio, pra quem não conhece, né? Tô na área de CX há pouco tempo, não vou falar a verdade, não achar que eu sou velho, sou recente, mas passei pelo Grupo Abril, passei pelo Grupo Contax, passei pelo Grupo Oi, que foi uma grande casa, né? Hoje eu sou o diretor comercial da Nelsix, que eu represento, através da minha empresa, SS Consulting, que representa outras marcas importantes como a Solo Brasil, essa boutique de call center do Espírito Santo, a ClickX, 7 Consult, que é uma BPO de TI. Então, muito prazer de estar aqui com um profissional que eu admiro, né? O Eugênio foi meu chefe, pra quem não sabe, foi meu chefe na Oi. Eu digo que eu criei um monstro, sério. E quando eu percebi que ele era muito melhor que eu falei, fica no meu lugar, fiquei com outros caminhos e tô com muito prazer de estar ao lado de outra pessoa especial aqui na carreira, então pronto pra falar um pouquinho de mim. Não, é bom, né? Que é referência também. A gente fala assim, a gente trabalhou muito tempo junto com o Eugênio. O Henrique, a gente trabalhou muito junto, era fornecedor. E a Adri é uma pessoa que a gente tinha relação, que a gente admirava, que a gente conhecia. Então é bom que a gente já tá no grupo. Esse nosso mundinho, esse nosso mundo se conecta de alguma forma. E vou dizer mais, vocês vão saber surpresas.
vocês já sabem que tiveram alguma surpresa, pessoas que estavam extremamente junto, que toda semana, todo mês quando eu vinha pra cá, a gente saía, tomava chopp e eu descobri coisas assim, mas como é que você não tinha me falado isso? A gente se conhece há 1, 2 anos, como é que eu não sabia? A gente descobre coisas, né? Cara, super obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque a gente está fortalecendo uma conexão que começou há muitos anos atrás, quando tivemos uma passagem, né, por uma das maiores empresas de telecom do país, que foi o Grupo Telemar e Oi. Então, eu estou muito feliz da gente estar fortalecendo, né, essa jornada, se reencontrando aqui hoje para falar um pouquinho das nossas experiências, né, tudo que a gente já viveu junto e o que a gente vem transcorrendo nessa jornada de vida e profissional. Então, eu sou a Adria Cândido, atualmente estou como diretora executiva do Grupo Apivida Notre Dame Intermédica. Hoje, né, cuido das operações de saúde digital do grupo a nível nacional, toda a parte de clínicas médicas e também de medicina preventiva. Mas comecei a carreira lá atrás, né, na área de telecom, passando, né, pela Oi, pela Telemar. Depois eu fiz uma transição de carreira e fui, né, trabalhar do outro lado, que foi a parte de BPO, de relacionamento, a parte de call center diretamente, que também a gente se cruzou muito nesse mundo. Fiquei quase 17 anos em empresas, né, dos maiores players do país, que era a Contax, a própria Atento. Depois fui CEO do grupo CSU, cuidando de uma das BUs lá. Então, resumidamente, essa foi a minha pouca experiência, né? Ali já deu pra ver a credencial, hein? Olha só. Transitei aí em alguns mundos diferentes. Né? Não, e é legal, fiz o caminho invertido. Eu fui Contax e depois Oi, né? Você foi Oi, depois Contax. E é legal que, assim, gente, a Apivida Notre Dame Intermédica, você tá falando de saúde, de salvar vidas, é uma responsabilidade gigante. Então, tá vendo aquela pessoa? Quem lembrou aí, quem tá assistindo, com certeza lembra da Adria, tá vendo agora? Agora a gente vai tirar lá quem é a Adria da Apivida, da Oi, da CSU, todo mundo. Agora vocês vão conhecer quem era, como é que começou tudo lá. Vou fazer as primeiras aqui, depois vai pra segunda? Vamos lá. Então, antes de fazer a primeira, também a primeira pergunta fácil. Como é que vocês são chamados fora do mundo corporativo? Quais são seus apelidos? Ou tem algum apelido que marcou? Assim, como é que teve algum assim? Vamos começando assim, porque a gente aqui acaba na vida, não seja na família, amigos, enfim. Como é que vocês costumam ser chamados? Vamos ter que entregar o ouro? Fala a verdade. Simples, me chamam de Eudine, da família Eudine. Eudine? E os amigos de escola, você lembra de algum apelido assim que tinha um... Não lembro de um especial. Eudine. Porque o nome é Eugênio. Boa. E aí? Eu vou ter que brincar um pouquinho com o meu nome, né? Que é descendência italiana, Adria, né? Na infância, família, mas os amigos chamavam de Adria, mas todo mundo sempre se referia à marca do macarrão. É verdade. Macarrão Adria, né? É então, verdade. sofri alguns bullying. Na adolescência. Ou então fala a verdade, é sócia e criaram... Pois é, então. Não quer contar o segredo, né? Gosto de uma boa massa, mas não sou sócia. Não tem participação societária. Vai que... Então, Naming rights, né? Naming rights. E faziam um trocadilho, né? Agora pode cobrar, name right, né? Right, né? Boa, bacana. Que bacana. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta normalmente que a gente faz aqui no início, para depois a gente ir encaixando. Não tem um meio roteiro, né? A gente vai encaixando, mas hoje são grandes executivos do mundo de relacionamento com o cliente, de CX, em transformação digital. Mas acho que isso é um mercado que evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente participou ativamente disso. Então, como vocês são novos, há 10 anos atrás, 15, não existiam isso. Então, lá atrás, quando vocês tinham lá seus 12, 15 anos, porque é difícil você falar de idade, porque a gente já viu aqui a pessoa com o primeiro salário aos 12, a primeira promoção aos 13, o outro que assinava a 14, que era até normal, algumas carteiras, não. Lá no início, o que vocês pensavam? O que eu quero ser quando crescer? Tava na dúvida ainda, né? Tava na dúvida, assim, porque as profissões eram diferentes, ou talvez o mundo, a família tinha, enfim, que lá no início... Por que eu gosto dessa pergunta? Porque nesse nosso mercado existiu muita transição de carreira. Tem gente que foi para um lado, foi para outro, tem gente de formações diferentes, que faz parte mudar. Falando nisso, o que vocês sonhavam? O que eu quero ser quando crescer? Quando eu era pequeno lá em Barbacena. É recente, né? eu queria ser grande, né? Tinha ali aquelas referências na família, né? Das pessoas mais bem-sucedidas. Meu tio, que
meu grande mentor era... Sei lá com o quê? Com 12, 13 anos? 12, 13 anos ele já era gerente de banco, então era aquela referência, pô, um dia eu vou... Você já imaginava mesmo? Igual seu tio lá. Quero ser Não era, executivo. quero ser jogador de futebol, esse tipo de coisa. Já pensava Grande nessa... talento, né? Fui pra carreira executiva. Que legal. Era mirando ali. A referência era seu tio lá. Meu pai era também mais ou menos da mesma carreira, que ele era da Receita Federal, então era gestão. Muito inteligente, então a família muito focada em ler, em estudar, então foi um caminho natural. E o tio lá como grande inspiração. Mas assim, mas ali entre os teus 12 e 15, era aquela referência, mas o que você chegou a fazer alguma atividade, algum tipo de trabalho, alguma outra coisa assim, algo que você tinha assim, alguma habilidade diferente ali nos teus imagina a juventude, antes de iniciar mesmo a carreira... Assim, por esse lado, né, de estudar, gostar de ler e tal, eu dava aula. Um negócio que eu sempre fiz e hoje acabo aquela carreira ali meio que em Y, né? Em paralelo. Dava aula para os amigos que precisavam de nota, que dava lá para casa. Então, ser um professor, esse lado, né, de lecionar, era algo assim que atraía. Então, entendi, era uma coisa que você fez ali esporte sempre, não é? Sempre joguei futebol, todos os dias eu jogava futebol com meu irmão, meus primos e tal. Mas nunca pensei como uma carreira, alguma coisa assim, era algo como diversão mesmo. Era só diversão mesmo. Então, assim, era diversão por gostar ali de estar estudando sempre que dava, podia dar uma aula, mas pelas referências familiares, você pensar assim, cara, eu quero seguir uma carreira aqui executiva e tudo Já isso. mirava. Entendi. Boa. Uma profissão. E aí, já pensava você, não, eu vou ser diretor dos hospitais, pessoal que me atende bem, eu vou mandar em toda. Olha como a vida dá voltas, né? Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, né? Eu tive uma situação, né, pessoal muito grave na família que me impulsionou a já ir trabalhar com 14 anos. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade, né, menor, de uma família simples, humilde, que meu pai tinha 4 filhos, então era uma luta muito intensa, e eu já nessa época era muito dedicada, já muito comprometida com os estudos. E o meu grande sonho era ser médica. Isso era um desejo muito forte, muito latente, desde muito novinha. Tinha alguma inspiração na família, assim? Não, porque a minha família não tinha. Não tinha nenhum médico. Mas eu estudava num colégio que eu consegui me ingressar por apoio, né? Porque uma questão financeira eu não tinha acesso, né, a escolas particulares. Depois é que eu consegui fazer essa transição. E aí eu conheci algumas amigas que os pais eram médicos. Foi a referência, Foi a os referência. pais dos amigos. Olha que legal. Amigos, Que legal. e de conviver, e de fazer trabalho de escola na casa delas, né? E de ouvir as histórias. E eram pessoas da minha cidade que tinham clínicas, né? Então eu tinha muito latente esse desejo de cuidar do próximo, de ir para a área, né, médica, mas eu não tinha como galgar isso por questões financeiras, né? E na minha região não tinha uma faculdade federal, né? Então nessa fase entre 13 e 14 anos a gente teve uma perda muito grande na família por uma questão de um incêndio. Nós ficamos numa situação financeira ainda mais crítica. Caramba. E aí o cara entrou, roubou tudo que podia roubar no negócio que meu pai tinha, que era um negócio pequeno. Meu pai trabalhava com oficina de funilaria e pintura, essa era a profissão do meu pai. E o cara incendiou tudo, a gente perdeu tudo, a gente ficou sem nada. E eu tive que trabalhar. Com 14 anos. Por necessidade mesmo da família. Por necessidade. E aí a vida nos apresenta anjos. E eu tive um anjo, um vizinho que tinha, né, uma empresa bem estabelecida, que era uma empresa autorizada da Brastemp. E ali ele me ajudou a estudar, ele me apoiou, ele viu que eu tinha potencial e que eu precisava muito daquilo. Eu trabalhava meio período, estudava meio período, trabalhava um período à tarde, ele me pagava, né, um salário legal e ainda pagava cursos profissionalizantes para mim. Foi aí realmente que... aquele impulso, aquele empurrão enorme. E aí, pela minha habilidade, que ele viu ali, aquela vontade muito de crescer e de sair daquela condição que eu estava e de querer apoiar a minha família, ele me pagou um dos cursos, era datilografia naquela época, digitação, né? E eu fui fazer isso. E foi aí que meu sonho não era factível naquele momento.
E eu não tinha uma faculdade federal próxima e que eu pudesse igual lá também em Barra do deslocar Piraí, para uma sempre- cidade para eu poder me manter, né, naquela localidade. A mais próxima era Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica. E com esse primeiro emprego, com esse apoio, com esses cursos, eu fui para a área de tecnologia. Ó, Olha só. Eu fui estudar em Santa Rita do Sapucaí logo, com Ah, que legal. 17 anos, já Que passei no faculdade vestibular. estudou? Conheço lá. É, né, Inatel? Ciências da Computação, na verdade era FAI, né? FAI. E aí foi que eu acabei, né, mudando o rumo da minha vida, indo para uma área de tecnologia, mas que hoje é super importante para mim. Bacana, Acabou tá que vendo? o caminho levou- Eu não sabia, conheço há Eu anos. contei para minha equipe algumas vezes até para estimular. Tecnóloga. Né? Porque eu era bacana. tecnóloga, justamente de Agora o dados. detalhe, que É. lá nesse teu vizinho te ajudou quando você fazia trabalho o quê? Tu fazia atendimento dos clientes, fazia o suporte. Aquela época começou a entrar, né, a fase mesmo dos microcomputadores. Você vai lembrar que eram os XTs da vida. Tem muito tempo, eu não e ele lembro me muito, ensinou para mas... que eu pudesse fazer a ficha cadastral Olha de só. todos os clientes. Mas você já da interagia empresa. com o cliente ali direto ou ele só pegava os dados e você só fazia? Eu não tinha muito atendimento ao público, não. Era mais Eu ficava back-office, mais um back-office ali. back-office e já fazendo todo o cadastro, Legal. imputando nos sistemas que ele já Mas tinha. é na legal época. porque já mexia ali com microcomputador, com tecnologia. É. Já tava com acesso teve um a... momento ali pra poder ajudar, né? então, Não, assim, bacana. Sempre tem Manda aí, um anjo, né? manda uma pergunta aí pra depois a gente fazer. Legal. Cara, que ó, Não, história bacana. uma coisa que me chamou atenção no que tanto a Adri e o Eugênio comentaram, né? Cada um ali lecionar na medicina, né? No inconsciente, os dois ali com o intuito sempre de ajudar. Cada um com um viés, Verdade, né? verdade. Isso que eu tiro aqui, Verdade. de consciente ou não, mas assim, é sempre com esse propósito. Um né, DNA de ser, um DNA de servir. É, exatamente. É. As pessoas são o nosso primeiro propósito. E como é que foi assim? Aí, eu acho que no momento nesse início de carreira, existem algumas decisões, necessidades, Sim, né? obrigado. Necessidades ou desejos. Nesses primeiros momentos, quais foram os principais desafios para vocês na primeira jornada, vamos falar assim, dessas primeiras jornadas profissionais? Porque a gente tem muita gente que, enfim, que acaba acompanhando a gente, está no primeiro emprego, mas o desafio não está só no primeiro emprego. Quando a gente muda de uma área, talvez de uma forma mais direta, você fala assim, cara, eu tô indo pro novo. E as pessoas normalmente têm medo do novo. Você sabe ter um momento de conforto, né? Já tô aprendendo aqui. Como foi pra vocês, assim, entrar nesse mundo empresarial que existem N coisas diferentes lá no início? Porque acho que depois de agora, com a maturidade, a gente fica muito mais fácil. Como é que foi esse primeiro momento de, cara, eu entrando no meu mundo empresarial, o que mais motivava vocês ou o que mais assustava vocês nas primeiras experiências profissionais? Legal. Deixa eu fazer um gancho aqui. A gente vai lembrando, né? Eu sou muito novo, mas a gente vai lembrando. De dom. Além de jogar futebol todo dia, gostar de dar, eu amo música, né? Toco violão, sou autodidata e tal. Mas, como a Adria, a vida da gente dá aquelas bagunçadas, né? Filho de pais separados, né? Você tem que se virar, tem que ganhar, né, Adria? Tem que ter o primeiro emprego. Então eu lembrei aqui que eu, com 14 para 15 anos, quando meu pai faleceu, meu tio puxou meu irmão lá para Nova Friburgo, pro banco, para trabalhar com ele, que ele já tinha 18 anos. E o meu irmão ele tinha um trabalho remunerado que era o antigo Instituto Gallup de Opinião Pública, que fazia entrevistas. Então ele recebia lá um pacote de entrevistas em Barra do Piraí, que eu sou do interior. E a função era pesquisa de bebida, política, intenção de voto, vários, né? Para vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, após resposta. Então eu herdei esse emprego do meu irmão. Né? Tô indo pro banco, você vai ganhar uma graninha ali, um salário mínimo, vai ser entrevistador. Então essa foi a primeira barreira. Porque você no interior, a função era ter lá um raio de atuação, Zona Sul, Zona Norte e tal, quantidade X de residentes, e vencer a timidez com 15 anos de bater na casa de alguém. Pra fazer uma Boa pesquisa. tarde, eu Tinha que sou fazer uma mini Eugênio. entrevista ali com... O primeiro script, né? Eu sou Eugênio, entrevistador do Instituto Gallup de Opinião Pública. Então foi o primeiro passo, né? Você aprender a se comunicar, falar, ter o conteúdo, fechar uma
uma venda, porque no final nem todo mundo queria responder, você tinha que convencer a apresentação. Então, essas foram as barreiras que você intuitivamente vai, né, trilhando o que a vida às vezes te coloca, né, Adri? Nem sempre é o que você quer, né? Eu queria, mirando lá no tio, mas as etapas, né, passaram por aí. E depois, mais à frente, quando eu cheguei de 15 a 18, fiquei como entrevistador, bacana, foi bom, mas chegou o momento do meu time puxar para aí sim sair lá de Barra do Piraí e ir para Niterói, porque ele estava lá como executivo, cargo bacana, aí me puxou para o grande centro. Aí foi a segunda grande lição, né, de você sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade maior para poder estudar, e aí sim ter um emprego. O banco deu tudo errado, eu acabei não entrando no banco, mas fui ser vendedor, primeiro estoquista, depois vendedor de uma empresa de cosméticos, que era sócia da Natura, racharam, eu acabei herdando lá, fiquei triste. Mas não sei se fazia cabelo, né? Pra poder o cabelo, manter o cabelo crescendo. Sempre, né, cara? Depois que eu entrei pra call center, caiu. Mas então, a vida vai te levando a mudanças, né, Wellington? Então, e primeira experiência, eu tive que cuidar do estoque, depois fiquei como uma franquia, mas tivesse que, assim, cuidando ali como uma função executiva. Essas duas situações, até pra quem tá assistindo a gente, essas duas situações no início, de novo é diferente, depois da experiência. Sim. Qual foi a principal atitude ou motivação, o que fez com que você conseguisse romper essa barreira e executar bem? Se fosse falar assim, ó, esses dois cenários, sabe por que eu fui bem? Porque eu fiz isso. Porque você falou uma verdade. Você, uma pessoa que estava ali pra dentro ensinando, estudando, e você vai pra aí de frente bater na porta da casa dos outros. Assim, eu já fui vendedor de porta a porta. Não é fácil. Não, e tem que ser resiliente, né? Porque o tanto de não ali que você tem. A pessoa chega pra fazer entrevista. Assim, pô, quem que é esse menino? Quem que é esse menino tá vindo querendo perguntar coisa? Exatamente. Então, Wellington, pegando a tua pergunta, né? A necessidade faz sapo pular. Primeiro, ter uma grana, uma remuneração, uma renda para pagar a faculdade. Aí eu já era estudante, já tinha passado no vestibular, como a Adria, o meu tio foi meu patrocínio, né? Me tirou lá de Barra do Piraí, me abriu a porta da residência dele com 6 filhos, então eu era mais um ali morando junto. O que você estudou? Estudei, eu queria ser físico, eu esqueci de falar isso. Por sorte eu não passei, eu fui fazer administração por causa do meu tio. Aí, cara, caí devorando, né? Eu acabei entrando nessa empresa de cosméticos, onde a grande mudança foi me preparar. Sentar à noite, eu ficava ouvindo, peguei livros de administração, comecei a colocar em prática coisas que eu ouvia intuitivamente, mas mais uma vez foi vencer coisas que às vezes são mais importantes para o mundo executivo do que a gente pensa, né? Vencer a timidez, porque uma franquia ali eu acabei sendo responsável por venda no final, né? Falar com um público diferente, que era um homem no meio de várias mulheres. Então, mais uma vez, a postura, saber falar, saber abordar, saber ouvir o não, ter planejamento. Então, foi conciliar os dois, vai, né? Se preparar, não tem sorte, né? A gente tava falando mais cedo, né? Boa. E ter coragem, cara. Boa. Porque a vida vai te colocando oportunidades. E acho que coragem com preparação, acho que esse é um bom ponto. Os dois juntos, não tem... E aí? O que teve lá nessas primeiras experiências, que para alguns pode ser assustador ou não? O cara vai que vai. Vamos lá, né? Me formei, né, em Santa Rita de Sapucaí, veio a primeira oportunidade, né, do primeiro emprego, e aí eu fui dar aulas. Olha que incrível. No primeiro momento, eu não fui para essa área de desenvolvimento de softwares, de aplicativos. Formei em Ciências da Computação. Ciências da Computação. E na época, as portas que se abriram foi do Senac. E eu fui ser professora mesmo, fui dar aula, cursos profissionalizantes na área de TI. Na época do Excel. Não, e que não tinha tantas mulheres em tecnologia. Né? Então foi uma experiência muito importante nesse início de carreira, porque aí eu me identifiquei também com aptidão para falar em público, né? De não ter essa inibição. Isso aí me despertou uma outra competência, né? Uma habilidade importante para minha vida.
Mas o começo foi difícil pra lidar, de ver a turma? Foi difícil porque os meus alunos eram adultos. E assim, eram pessoas que era diferente do jovem que tem mais facilidade para fluência de máquina, de dígito, de jogos, né? Cara, eu já tinha os atalhos da vida e tudo mais, né? Então eu pegava um público à noite que já vinha do trabalho, que estava cansado, que queria fazer uma transição na carreira, que estava querendo se atualizar. Então, eu tinha uma equipe muito diversa, né? De uma faixa de idade desde os 17, 18 anos até 40, 50 anos. Eu tinha alunos na sala de 60. Então, e eu era muito jovem, né? E eu tinha acabado de me formar, eu tinha 20 anos. Eu tô imaginando o desafio, né? O desafio era em Minas, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Imaginando o desafio, porque essa turma, como você está descrevendo, já trabalhando, não sei o que, assim, quem é essa professora? Novinha aí, né? É legal você falar esse teu exemplo, porque aqui tem 2 aprendizados importantes, que é como é que você se preparou para essas primeiras aulas, e segundo, aqui foi uma primeira experiência de liderança, que aqui a gente sempre gosta de perguntar, você liderar pessoas mais antigas que acham que sabem mais, deve ser desafiador. Como é que foi isso aí? Então, como as aulas eram à noite, né, ainda não tinha outro emprego durante o dia, daqui a pouquinho eu vou contar dessa vida dupla de jornada que eu tive logo em seguida, eu me preparava bastante durante o dia. Eu falava, olha, eu tô com uma responsabilidade muito grande. Que legal. Né, o próprio Senac lá era uma entidade muito respeitada na cidade, e a gente tinha toda uma questão de provas, os cursos eram, né, exigentes, tinha uma nota de aprovação, e eu falei, tendo esse público que já tem uma experiência profissional e a minha é 0, eu me preparava muito. Então eu estudava, eu preparava os exercícios, eu procurava, né, aperfeiçoar a questão da didática. Legal. Né, que era, né, um desafio muito grande, né, nessa interlocução com esse público diverso e estava cansativo. Então eu arrumava formas, né, de atrair a atenção deles no período noturno, porque já estava todo mundo cansado. E as técnicas ali para lecionar também foi buscando ali, pesquisando como fazer. Eu fui fazer cursos também. Eu investi, eu fui nessa época, eu falei, não, peraí, parte do que eu tô ganhando aqui pro meu início da carreira, eu vou investir também em estudar e ouvir outras pessoas. E ter a referência. Isso é fundamental, né? Ter a vivência. Assim, eu preciso pegar pessoas na cidade que já tinham, né, um histórico positivo nessa área e para eu poder aprender, né, com o outro. Então eu tinha que ter muita humildade nesse momento para entender, né, que era o primeiro passo da minha carreira, que eu tinha muito a aprender. Então, além de eu me planejar durante o dia, eu ensaiava as aulas, eu preparava material, eu fazia os exercícios e ainda, né, em paralelo, fazia cursos para eu poder me aperfeiçoar. Então, ó, que é importante para quem tá ouvindo. Aí, Henrique, já pensa uma pergunta para mandar para os dois, mas olha esses exemplos. Preparação. O Eugênio falando para poder eu lidar com aquele mundo novo ali de estudar sobre a minha empresa que eu tô fazendo. Preparação para eu não só lecionar o meu tema, mas como entender o que pensavam aquelas pessoas com pessoas mais experientes, aprendendo com os novos. Então, acho que essa é uma referência, né? Mentora. Acho que esse tema, as pessoas ainda é desafio. Eu vou falar 1 milhão de vezes. Se você for pregar, pessoas... Vou fazer um concurso público. A pessoa está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na praça, não sei o que lá, busca informação. Para poder entregar um trabalho melhor, a pessoa não estuda. A pessoa não quer segurar 1 hora por dia, 2 dias, ficar um pouquinho mais tarde para você melhorar o teu desempenho ou melhorar você. Não, para isso não. Por que se fosse para fazer um concurso, uma prova, você estuda e para que você não estuda? Quanto mais você estiver preparado, independente do primeiro, e aqui foram 2 exemplos, pessoal, de início, não tô nem falando de agora com a experiência não, né? Olha como é que a preparação é importante. Mas manda uma pergunta pros dois. Vocês comentaram aqui, né, do primeiro trabalho de vocês, né, na loja e lecionando. Como que foi vocês saírem pro próximo emprego e qual foi esse próximo emprego? Enfim, eu queria que vocês contassem um pouquinho. Normalmente sai do primeiro assim, eu comecei aqui, eu não quero largar esse não. Pois é. Eu vou... Não, porque aí já teve aquele desafio, já aprendeu como joga. E como é que eu... vou começar de novo? Boa. Olha, eu me senti um privilegiado, porque eu tinha 19 anos. Até uma pergunta antes, quanto tempo esse cara ali mais ou menos nesse primeiro... Eu entrei, cara, com 19 anos pra 18 para 19, nessa franquia de cosméticos. Perfeito.
Então era um negócio mais assim, reservado, não era bem uma loja, que era aquele esquema de comprar os cosméticos para revender, então um negócio mais seleto. Fiquei 3 anos. 3 anos. E ali, falando em preparação, né, eu tive a sorte de quando eu fui morar... Você já estava estudando, já? Já era administrador, já tinha passado para a UF. Então sempre a preparação ali como referência. Minha tia, cara, era professora e tinha uma biblioteca em casa, cara, monstruosa. Mas assim, não é pouco livro, você pensar uma biblioteca. Meu tio também gostava muito de ler. Então, qualquer conteúdo que eu precisava, assim, para me reforçar... Hoje tem YouTube, hoje jovem é mole, né? Cara, ia lá, Google, buscar no Google, administração, venda, planejamento, orçamento. Então, em paralelo, passei a planejar, coloquei a franquia bem e chegou no momento de eu fazendo administração ter que sair para aprender de fato a administração, porque ali é uma empresa pequena. Então, fui convidado a ir para TVA, que era uma startup, TV por assinatura do Grupo Abril. Sim. Então mas você teve que sair para cumprir o estágio da faculdade? Não. Na verdade, eu já cumpri o estágio que era já administração, mas era algo novo, de fato, botar a mão na massa para ser um administrador numa empresa grande, que eu ganhava bem, para minha idade, ganhava muito bem. Tinha ajuda que morava com tios, então tava meio tranquilo, muito tranquilo. Mas queria mais. A referência era, né, meu tio. Então fui fazer o startup de TV por assinatura e aí comecei lá do zero, administração de vendas, fazendo um trabalho de planejamento com um cara que é fera. Mas a decisão para você migrar foi uma decisão assim... grana ou foi uma decisão assim, cara? Eu tô achando que tá muito pequeno pra mim aqui, eu preciso. Eu entendi que foi pra uma empresa maior, não é? Foi grana, porque eu sabia que eu ganhava bem pra minha idade, não era pouco, porque eu passei a ser o gerente da franquia com 19 anos. Sim. Então eu tinha um percentual de 10% em cima de tudo que eu vendia. Então passei a vender pra caramba, né? Fazia ativo, pegava aquelas fichas. Fulano, aqui é o Eugênio, gerente novo da franquia. Tá? Tinha o meu script, cara, gerei movimento, ganhei grana. Cara, tudo se conecta, Wellington. No final tudo se conecta. E aí foi pelos dois, Wellington. Eu queria saber que saindo para uma empresa maior eu ganharia mais. O que eu tinha para aplicar de administração ali eu já tinha aplicado, estava muito focado muito em venda, tinha que ir para o mundo grande, competir, crescer, outras experiências. Então essa foi a decisão. A primeira foi, deixa eu comprar outros livros, fazer outros cursos em paralelo com a faculdade para poder desenrolar. E nessa experiência, você sabe quem me chamou para trabalhar na TVA? Marco Antônio Teodoro. Olha aí, que coisa, hein? Que é um dos grandes nomes da indústria do call center, um dos criadores lá da 4A. 4A. E foi executivo da Atento, da CSU, uma referência também no mercado. Então tive a sorte de ter pessoas que eram sempre referência boa. Você tem que colar nos bons, né? Que ter boas referências. Falam que a gente é a média do círculo, eu falo isso com frequência. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que a gente mais convive. É isso aí. Então você escolhe bem. É uma decisão, você quer ir pra cima ou pra baixo, depende, né? E aí? Eu estava lá, né, dando aulas, né, cursos de informática no Senac, super jovem, primeiro emprego. Fiquei mais ou menos quase 3 anos lá, mas antes desses 3 anos... Já estava confortável, já tinha lá a metodologia? No meio do caminho desses 3 anos, dessa trajetória de 3 anos, cidade do interior, referência de estatal era muito forte, família influenciava nessa época, emprego, né, estatal, estabilidade e tal. E veio a oportunidade de um concurso na época da Telemar, né, que era, né, a operadora de telecom de Minas Gerais, referência, né? Da era Telemig, Telemar, né? E aí eu falei, opa, aqui no curso, né, eu já enxergava algum risco, porque tinha que fazer formação de turmas, então eu sabia que ali eu não teria uma renda 100% garantida. Falei, eu preciso dar o próximo passo.
né? Não posso ficar só à noite aqui e vou arrumar o segundo emprego. Eu não saí do cenário. Então não é que trocou, então. Foi dupla jornada. Foi dupla jornada. Foi o piloto controlou, deixa eu fazer um piloto aqui pra ver se é bom, né? Os dois. Aí, aquele gatilho de 14 anos gerou uma promessa. Que eu ia ajudar a família, que eu ia ajudar o meu pai, que eu ia ajudar a estudar os meus irmãos. Que bacana. E isso aconteceu na minha vida, é o maior orgulho que eu tenho. Que legal. Sensacional. E aí eu tinha que arrumar mais renda, eu precisava de mais dinheiro, porque eu tinha mais 2 irmãos menores que eu queria que eles tivessem a mesma oportunidade que eu tinha tido de ter uma formação acadêmica. E aí eu prestei o concurso da Telemig Telemar. Eu sempre fui muito dedicada, muito engajada. Foram horas e horas de muito estudo. Eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Então eu pegava material, ia para a biblioteca municipal da cidade, eu ia me virando para estudar. E aí eu prestei o concurso, passei em segundo lugar em Minas Gerais. Né? Fui feliz, tive êxito positivo. Fui trabalhar na Telemig Telemar. Na primeira tentativa de prestar? Na primeira tentativa eu já passei. E foram 2 etapas de prova. A primeira prova mesmo. Danada, né? E depois tive que ir para Belo Horizonte fazer uma série de entrevistas e testes e tal. E aí, só que vocês não vão acreditar qual era o cargo. O cargo não era para a área de ciências da computação. E é nessas horas que a gente, né, põe na frente alguns objetivos. E aí eu dei um passinho para trás. Eu fui ser atendente de loja da Telemig Telemar. Porque a única vaga que tinha na minha cidade era atendente de loja, balcão. Eu literalmente fui pro balcão. Ganhava um salário, menos que um salário mínimo. Mas o que eu vislumbrei aqui naquele momento? Emprego estável, uma empresa renomada, com potencial de crescimento. Você viu a oportunidade. Vou fazer o concurso. Minha família, né, tá orientando, vou fazer. Lá dentro eu vou conseguir um concurso interno. Vou mostrar, né, que eu tenho esse conhecimento na área, né, de tecnologia, de ciências da computação. Quem sabe daqui a um tempo, eles vendo o meu trabalho, eu consigo me realocar dentro da Telemig Telemar. Isso nunca mais aconteceu. Porque continuei com a dupla jornada. Telemig Telemar durante contaminada o dia. À noite continuei dando aulas, né, no Senac. E aí eu fui para o balcão, que foi uma experiência fantástica. Relacionamento com o público. Aquelas pessoas que gostam de gente. Sabe, na linha de frente. Ali eu aprendi a lidar com o outro. Ali eu aprendi no olho, pegando clientes nervosos que chegavam descontentes com uma conta que não tinha chegado, que tinha tido um valor, que queria contestar, que queria comprar cartão telefônico, né? Então eu passava por uma série de situações que me ajudaram a me desenvolver profissionalmente, não só na interlocução, nessa linha de frente, nesse olho do olho, mas uma coisa que eu gosto muito hoje, que eu tenho esse viés muito forte, que é a resolução. Então eu tinha que me virar nos 30 ali. Eu tinha uma supervisora antiga de Telemar, extremamente exigente. E aí eu fiquei ali no atendimento de balcão. E ali de frente o cliente tem que resolver. Não adianta, volta daqui a 2 dias. Não volta daqui a 2 dias. Solução na hora. Fazendo implantações de novos planos que vendia naquela época. Então eu aprendi muito. Atender, me relacionar com as pessoas. Veio a parte comercial, porque eu tinha que vender planos. Né, no balcão ali eu tinha que oferecer pro cliente, eu tinha que vender cartão, eu tinha que vender um monte de coisa. Veio outro skill, outra competência, outra habilidade que eu tive que aprender, né? E foi fantástica essa experiência, porque eu me destaquei rápido no balcão da minha unidade. Logo essa supervisora, peraí, vou pegar essa menina, já vou dar mais corpo para ela. Aí começou a me mandar para cidades da região. Eu ia cobrir férias de outras pessoas. Aí neste período eu falei, agora eu vou ter que sair do Senac. Não vou conseguir mais conciliar as aulas com as viagens. E as viagens para mim era uma experiência incrível, porque eu não tinha carro, eu tive que aprender a dirigir. Isso foi um dos grandes desafios. Isso aí. Você vai ter que ir aprendendo. Eu não tinha carro, eu não tinha aprendido a dirigir, e eu tinha que ir de carro para essas cidades. Eu ia para várias cidades do sul de Minas. Eu ia para Passos, para Poços de Caldas, para Cambuí, para Estiva, Ouro Fino, então as cidades mais distantes. E eles falavam, não, a gente não pode mandar um motorista te levar, se vira. E eu falei, não, eu vou conseguir. É a primeira coisa que eu tenho, né? Contra o relógio, né? E contra o relógio, porque eu tinha um tempo para isso. E aí, olha que outra experiência bacana. Olhem a oportunidade onde você está.
Porque não é que você tá ali no atendimento, que não é o que você entrou. O que isso aqui pode me levar? Deixa eu entender o todo disso aqui. Deixa eu fazer bem feito para ser reconhecido. Porque muita gente, não era o que eu queria. Vou fazer meu trabalho aqui, o básico, só do que vai fazer. Vou abrir mão da formação, da carreira, concorda? Para atender no balcão. Abriu mão, mas você viu que, aqui eu tenho calma. Um leque de oportunidades. Eu consigo atingir isso aqui lá longe. E mesmo, né, depois de ter entrado, né, esse desafio de ir para outras lojas, poderia ser o mais cômodo, né? Não tem carteira, não sei dirigir, então... Eu vou olhar na zona do conforto. Vou ficar aqui. Então, e aí, pessoal, hoje... as pessoas que mais se destacam é quando ela consegue olhar aonde eu estou e eu consigo olhar onde eu posso chegar. Porque tem muita gente que olha onde eu estou e deixa eu fazer bem o meu trabalho. Ponto. E não consegue olhar assim, olha o mundo. Não, e mais do que olhar, assim, a lição que eu tiro de novo, né, do que vocês dois falaram é correr atrás de, assim, pra eu chegar lá, nesse exemplo, eu tenho que aprender a dirigir. Como nosso amigo... Ninguém vai me... Não adianta ficar esperando que ninguém vai me ensinar. Em paralelo, preparação. Tirar essa carteira rápido, porque as viagens já estavam, intensificando. Não dependam de outro. É muito fácil você comparar. Né? A empresa mal, não fez isso pra mim. Ninguém me pagou um curso, né? Vai lá e faz, né? E detalhe, hein? Hoje em dia é mais fácil, né? Você contando ali que teve que ir lá buscar o livro. Pô, hoje em dia... Você vai lá... Hoje em dia o consumo de conteúdo é muito mais rápido, né? É muito mais fácil. E nesse movimento é óbvio que existe alguns frios na barriga e algumas decisões a serem tomadas, claro, né? Quem era o apoio às inspirações? Você já falou um pouquinho ali, mas naquele momento, assim... deixa eu sentar num quarto sozinho, deixa eu refletir, ou vocês buscavam, deixa eu conversar com aquele amigo, deixa eu conversar com o fulano, porque não é ali nem na referência de trabalho na hora, aquela pessoa, deixa eu tomar um chopp com você e vamos refletir sobre isso. Quem assistiu agora o episódio anterior, que foi o primeiro da 8ª temporada, a Rosana falou um exemplo que foi muito bacana. Teve uma decisão na faculdade que tinha uma pessoa que estava na dúvida igual, vamos tomar um chopp? Foi tomar um chopp, vamos refletir se a gente quer isso mesmo. No dia seguinte a pessoa ligou, e aí, vou fazer essa faculdade. Ela, não vou fazer. Então não quer dizer que você vai seguir o que a pessoa falou, mas parava para refletir. Tinham pessoas que neste passo você parava assim, cara, pai, mãe, tio, primo, amigo, trabalho, vizinho, tio, cara, tô pensando nisso aqui, o que você faria no meu lugar? Você já teve uma experiência? Tinham pessoas que vocês buscavam como apoio? Assim, se sim, quem eram as grandes inspirações para vocês neste momento inicial? De novo, hoje tem várias, né? Ao longo da nossa vida a gente vai construindo muito, mas nesse início, porque normalmente, gente, quem tá fazendo a transição de carreira, mudando, ou quem tá iniciando, é um pouco mais difícil, existem mais dúvidas do que certezas, né? E aí, quem eram os apoios do início, os apoios e inspirações lá no início? Fala assim, putz, cara, me ajudou, hoje eu sou quem eu sou, mas naquele momento inicial foi aqui o que me apertou ou que me puxou. Quer dizer, você já teve um anjo lá, né, que puxou como trabalho, mas naquele momento assim, pô, estou pensando em fazer isso. Vocês costumavam fazer sozinhos ou vocês costumavam compartilhar com alguém? Eu, no meu caso, né, como eu falei para vocês, o sonho era ser médica, mas a condição não me permitia. E aí eu realmente fui buscar uma faculdade que era mais próxima da minha cidade, onde eu teria condições de deslocamento. O primeiro anjo, como eu falei, foi esse senhor que me introduziu nesse mundo, né, da tecnologia, né, de aplicação, software e tudo mais, mas em paralelo eu também tinha inspiração forte do meu pai. Porque um cara simples, humilde, que não tinha muito estudo, que passou por uma experiência muito dolorida na vida dele, e que me ensinou uma coisa que eu sempre busco na minha vida: ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra. Legal. Meu pai virou o jogo após, né? Quando a gente perdeu tudo, ele ficou sem local para trabalhar, ele teve que indenizar os clientes, porque queimou todos os carros, né? Que estavam na oficina. Foram momentos duríssimos, dificílimos. E ele teve serenidade para segurar tudo isso. Então ele tinha uma equipe de empregados que dependiam dele, uma esposa e 4 filhos, todos muito jovens, minha irmã 16, eu 14 e os outros 2 bem pequenos. E ele se viu nessa situação. E esse cara tirou forças da alma para reconstruir a história dele, a vida dele. Ele começou de novo. Ele foi trabalhar de favor num espaço que uma pessoa cedeu para ele. Ele começou de novo
a oficina dele, ele conseguiu se reerguer, ele fez a nossa primeira casa, ele conseguiu me estudar minha irmã mais velha, que aí depois a gente puxou os demais, e depois, né, ele virou vereador, que ele era um cara muito caridoso, um cara muito aberto. Bacana. Hoje eu falo que essa facilidade de comunicação que eu tenho veio dele, né, veio desse DNA dele. E aí ele foi vereador por 3 mandatos consecutivos, aonde ele me ensinou mais uma coisa, não só a força de se reerguer quando você acredita e quando você entende que você não tem outro caminho para seguir, mas de quanto que ele mudou o rumo da vida dele, do quanto ele se desafiou para ser, inclusive, né, um político, trabalhar com leis, ele teve que estudar, né, porque ele tinha pouco estudo, ele teve que aprender muita coisa de lei orgânica. Eu lembro ele se debulhando, né, porque ele tinha muito pouco estudo e ele buscava advogados, amigos para orientá-lo para a tomada de decisão no cargo que ele exercia. E ele tinha uma coisa que também eu acho que tem muito a ver com a minha carreira nesses anos todos, e hoje principalmente que eu estou na área de saúde, que era o cuidar do próximo. Meu pai era extremamente caridoso, ele ajudava muitas pessoas, ele tirava do bolso, acho que até pela experiência que ele viveu e sofreu, para ajudar muita gente. Porque a gente era de um bairro carente, que passava por situações, né, população menos favorecida, e que era uma região também que tinha muito alagamentos. Então ele saía de casa para ajudar o outro, para salvar pessoas. Então, como é que é o nome dele? Célio. Seu Célio. Hoje ele não está mais nesse mundo, mas está olhando lá pela gente. Está olhando pela gente. Um cara incrível. Está presente, com certeza. Meu herói. Não, e uma coisa importante, aqui, de novo, acho que as decisões, o que guia a sua vida são as decisões que você toma, né? O seu ambiente, né? Esse final de semana passado, quem tá assistindo agora aqui um pouquinho mais pra frente, mas agora em janeiro eu tava gravando a palestra do TEDx e o último palestrante, o Samuel, eu vou chamar o Samuel pra vir aqui, que é um deficiente, enfim, que hoje é triatleta, falou da história de vida dele. Ele pegou essa frase, eu não lembro, até no meu celular que eu tirei foto quem falou, mas é isso. Não é o teu cenário, não é a tua situação. Naquela situação ele poderia ter... O mundo é mal, N coisa. A tua decisão... E a decisão dele foi a seguinte: vambora, vamos pra frente. Aconteceu e vambora. Naquele momento de vambora, vamos pra frente, todo mundo que tava ali com ele, vambora, vamos pra frente. Arrasta, né? Não arrastou pra baixo de lamentação. Eu falo assim, vambora e vamos transformar. É aquilo que o Henrique tava falando, da média, né? Dependendo de com quem você anda, a vibe, né? O pensamento... Um puxa o outro, né? Um puxa o outro ali. E aí, teve gente que deu aquele apoio que te impulsionou? Meu tio sempre foi referência, né, Wellington? Nos momentos ali, já tinha um papo que era o final do dia em casa, ele chegava, fazia um resumo: hoje no banco passei por essa situação. Ele sempre foi de compartilhar muito. Que legal. Então ali, cara, meu irmão trabalhava com ele no banco, a gente conversava, ele trocava, sempre falando o seguinte: que vocês podem até querer trabalhar, eu não recomendo, mas que vocês sejam os melhores naquilo que vocês fizerem. Ele foi lá o melhor executivo durante toda a carreira dele, então sempre foi uma referência. Agora tem que ser justo também com uma pessoa que não tá na minha vida hoje, que é minha ex-esposa. A gente casou cedo, então quando você casa e tá junto no relacionamento, sempre... E aí, o que você acha disso? Tem aquela troca. Em alguns momentos, cara, foi aquela pessoa que... Esse cargo tá pequeno pra você. Cara, vai fundo, olha a tua capacidade, cara, aposta. Ela que te empurrava ali. Em vários momentos, sim, quando às vezes você não... Tem que ter alguém ali na área que de fato tá junto. Uma base de apoio também. Foi importante pra caramba. Principalmente quando eu saí, né, lá da Claude Berger, 19 para 20 anos. Não, cara, é legal vendo, tu já aprendeu tudo, a gente trocava junto, vamos para algo maior. Ela era amiga de Marco Antônio Teodoro, então foi uma das pessoas que foi muito importante ali na decisão. E depois eu passei a ter convívio com pessoas que realmente eu parava, a importância do líder, de você ter uma referência positiva e ter essa liberdade, que nem todo líder tem essa generosidade, né, Wellington? Sem dúvida, né? De abrir um espacinho na agenda, sem dúvida. Peraí, até ver os defeitos, mas vem cá, cara,
faz isso aqui, corrige. Então tive pessoas fantásticas, né? O Madruga, foi um cara, quando eu fui pra TVA, eu conheci. Marco Antônio Teodoro, exigente, o cara de alto padrão de qualidade de entrega. Então você passa a se espelhar por cima. Depois Liliana Quaresma, são pessoas que cara, são líderes que eu paro. Lili, o que você acha de você mudar de, né, sair da diretoria de relacionamento e ir para operações? Pô, aprender coisa nova, eu tô fazendo muito do mesmo, então são aqueles papos. A Liliana Quaresma tem uma história engraçada, porque eu vim da Contax e teve uma situação que aconteceu comigo na Contax de promoção, né? De tava numa área com uma pessoa que era pra ser promovido, ganhava bem menos do que ele, coisa e tal. E aí depois a Dani me chamou pra uma outra área, a Dani Pereira, também, incrível. Você vai vir aqui, hein? Ou então vamos gravar no Rio. E aí, um papo que rolou foi que o executivo chegou e comentou: não, mas você vai fazer essa promoção, esse dinheiro, enfim, acho que é muito pra ele, vai subir pra cabeça dele, que assim, não era, pra 1.600, essa coisa nada demais, mas tipo assim, não tá preparado pra ter essa promoção, vou deixar quieto. E aí teve uma situação que eu tava prestando serviço pra Liane, cuidava do tema de URA, lá, eu era contra, usava a parte analítica da URA, enquanto aí no meio de uma reunião, eu tô no meio de uma reunião, eu Contax e essas outras pessoas Contax também, e apresentando alguma coisa, a Lili olha pra mim, eu também conto. O Wellington, e aí, o que você acha? O que o Wellington achar, eu acho que faz sentido. Aí eu olhei assim, eu falei, a hora de... Mas óbvio que não, enfim, não, tudo bem, tinha uma coisinha que falava que aí, assim, a gente com o tempo, a maturidade, a gente vai aprendendo algumas coisas também. Então, me lembro muito, essa cena sempre me lembra assim, eu falei, agora que eu vou apertar esse... Mas não precisa, então, não precisa. Eu desenvolvi esse hábito, tá? De depois sempre conversar com mais de uma pessoa. Ouvia meu tio, o que você acha? Tô nesse momento, né? Meu irmão, uma referência também, executivo de banco e tal. E o líder. Quem tava comigo ali, o que você acha nessa trilha de carreira, com esse movimento, o que eu estudo, que curso eu faço, sempre. E depois voltava sozinho, aí tomava a minha decisão. Nem sempre ouvia, né? Você pediu minha opinião, decidiu. Mas isso é importante, a decisão é sua. Uma coisa é você ouvir, pegar algumas coisas, mas a decisão é sua. Manda mais uma aí pra eles. Bom, você entrou na TVA, né? Aí você... Como que foi essa dupla jornada? E aí, pela questão de viagem, etc., não deu para conciliar... Não deu para conciliar o segundo emprego por muito mais tempo. Sim. E aí veio uma parte da vida que se chama ousadia. Olha lá. Eu casei muito jovem também. Já quero ver essa parte. Ao casar cedo, todo mundo quer casar cedo. Eu casei muito jovem, com 22 anos. E então foi logo, tá vendo? Tudo muito intenso, né? Você já viu que tem uma intensidade aí. A mulher decidida. E aí eu tava lá nesse período aí, né? Casei, família, aí já comecei a conciliar mais uma responsabilidade na minha vida com meu esposo, que estamos juntos até hoje. E aí eu falei, poxa, e agora, né? A gente tem os nossos compromissos, a gente quer crescer, a gente quer ter nossa casa, a gente quer fazer, né, uma série de coisas, eu preciso dar o próximo passo. E foi logo nessa época que houve a privatização. Deixou de ser estatal, deixou de ter aquela coisa, né, do emprego, né, vitalício, a garantia, a estabilidade, né? Começaram as grandes, né, transformações, já tinha tombado a nova marca. E aí já era Telemar, né? E depois teve a transição para a Oi. Mas antes da Oi ainda, eu lá no sul de Minas, eu comecei a ver que a coisa estava se afunilando e que eles estavam migrando coisas para a regional, que ficava na cidade de Varginha, ou para Belo Horizonte, que era a sede, a matriz da Regional Minas. Você estava vendo que ali, a estabilidade aí ali... a carreira aqui já estava aí que eu já estava lá na Telemar, fazendo as centralizações, criando a conta. Os atendimentos sendo centralizados, aí tinha um call center em Varginha. Fechando loja. Né, fechando loja. Aí eu falei, opa, se eu ficar aqui, a minha carreira vai ficar limitada apenas ao balcão. Porque o máximo que eles vão fazer é manter essa unidade aqui por conta, né, de um volume de clientes na região e tal. E aí foi quando veio a palavra ousadia, porque numa visita do executivo, né, da Regional Minas Gerais, ele era o maior executivo, né, do Grupo Telemar naquele momento, foi visitar a minha unidade.
E eu lembro muito bem, gente, era um homem de uns 2 metros de altura. E ele se chamava João. E ele era um cara que todo mundo tinha medo dele, era um cara temido, era um cara que era muito forte, né? E as pessoas meio assim. Ninguém queria falar com ele. Eu falei, não, é a minha chance. E eu lembro muito bem dessa imagem, então me permita compartilhar com vocês. Eu estava no balcão, no atendimento, falei com a minha supervisora, porque eu sempre tive esse respeito pela hierarquia. Eu falei, olha, você sabe que eu quero alçar voos maiores. Eu vou conversar com o João. E aí ele subindo a escada, não esqueço disso, eu fui ao encontro dele e falei, olha, eu sou aqui, né, atendente do balcão desta unidade e tal, mas deixa eu te falar, eu tenho uma formação na área de ciências da computação. Eu já aprendi muitas coisas aqui, me dá uma nova oportunidade. E nessa época eu sabia que ele já tinha, né, algumas áreas novas que estavam se formando na cidade de Varginha, que não era tão longe. Projeto de centralização. E aí eu conversei com meu esposo, né, eu já tinha meu primeiro filho, né, que veio bem cedo, e eu conversei muito com meu esposo. Eu falei, olha, a oportunidade não está mais aqui. Nós vamos ter, né, que mostrar que se eu quiser continuar na Telemar, eu preciso ousar, eu preciso ir para outra localidade. Então ali eu já mostrei vontade de crescer, que eu tinha mobilidade, que eu queria um novo desafio. Perfeito. E que eu tinha uma formação que eu queria me reconectar com ela. Perfeito. Né? E aí eu fui pra Varginha. Não, mas como é que foi ele na hora que ele recebeu, assim? Como é que ele olhou? Eu era menina magrinha, franzina, eu lembro que era bem meio-dia, aquele homem de 2 metros de altura. Ele olhou pra mim assim, mas menina, tu é ousada, hein? Eu esqueço essa frase. É mesmo. Tu nem me conhece. Falei, não, mas a gente tem a referência do seu trabalho na companhia, só tô vindo pedir uma oportunidade. Porque eu quero contribuir mais. Porque eu quero ir mais longe. E mesmo sendo casada recentemente, eu tô disposta a ir para uma outra localidade, seja Varginha, seja Belo Horizonte. E assim foi. Não passou muito tempo. Ele me convidou para ir trabalhar em Varginha. Não lembro agora, não me recordo do sobrenome do João. Eu peguei uma turma boa. Mas esse, ousadia. Não, ousadia e uma coisa que é importante, tá, gente? Se você quer alguma coisa, não adianta você... Eu quero pra dentro. Se você quer fazer algum movimento, você quer crescer, as pessoas que também podem ser responsáveis também precisam saber. Porque, não, mas, pô, será que as pessoas não sabiam que eu queria sair da minha área? Não, você tá ali trabalhando, tá no teu fechado, as pessoas nem conversam com você. Então, assim, estejam preparados para fazer essa abordagem. E outro, abram essa abordagem, conversem com os líderes, tomem essa decisão de assim, se eu quero ir para outros caminhos, coloque isso na mesa que você quer ir para outros caminhos. Porque tem gente que quer, mas fica, meu sonho não, eu queria mudar, mas você já conversou com quem? Com ninguém. Wellington, eu vou pegar o gancho da Adri, porque a palavra é forte, né? Ousadia, atitude. Fiz mais ou menos a mesma coisa, mas não sou uma mulher mais decidida em alguns momentos. Cara, eu tava como administrador de vendas. Lá na TVA. Na TVA. Que pra mim, eu sempre tive também um certo comichão. Deu um determinado tempo, cara, eu já aprendi tudo que tinha aqui. Tem que fazer alguma coisa diferente. Um skill novo, alguma habilidade nova. Então sempre, né, depois queria me movimentar. Fiquei um tempo... que o cara tava, meu gerente estava de férias, eu fiquei como backup, percebi mudanças, oportunidades, aí fiz umas sugestões, né, para a turma 14, eu calculava a comissão da 4A Telemarketing na época, eu fazia todo o cálculo e tal, uma responsabilidade grande, aí fui até Flávia da Justa, depois teve lá na Alta, olha minhas referências, cara, grandes referências, aprendi muito, fera. E fui até Flávia, eu contribuí com isso, com essa sugestão, mudei processo, mudei a forma da gente faturar, acabei com hora extra, com uma sacada que eu tive, que a empresa pagava, então, todo final do dia 30 os vendedores deixavam aqueles contratos acumular para depois falar, bati meta de venda, tirar onda, né? E a gente ficava 2, 3 semanas fazendo fechamento porque tinha backlog, né? Para cadastrar, e se não fizesse rápido, a filial não batia meta de venda, os caras perdiam meta bônus de 200%, ou seja, o diretor lá vampirizando, querendo que eu fizesse rápido. Aí eu tive a sacada de fazer o fechamento de 15 até o dia 15. Por que a gente não fecha, muda a data, calendário para dia 15? Eu comecei com esse negócio tão simples. Ele, gente, ninguém pensou nisso, cara. Acabou a hora extra.
Ela, pô, você é inteligente pra caramba, gente. Tá bom, você quer fazer o quê? Eu quero ir pra outra área. Pensa, mas aqui já contribuiu o suficiente. Aí que eu tive o convite para ir pra área de atendimento. Gente, somos no processo de reengenharia do call center. Você é administrador de empresas, pô, você tem um tato, você é educado, você é polido, que era o skill da experiência anterior da loja, da franquia, de atender, de ter o relacionamento. Você vai se encaixar muito bem na hora de atendimento. Fazendo, na época tava na moda reengenharia, né? Aí fui fazer reengenharia. Período bom de reengenharia, Passei semanas com uma consultoria no hotel fazendo toda a reengenharia da área de atendimento do grupo TVA. Viu referência pro Brasil, acabei entrando e saí promovido para supervisor de todo o call center, que hoje equivale ao gerente de atendimento. Então já fui gerente de operações, cuidando de receptivo, ativo, retenção, monitoria, atendimento pessoal. E é bacana que assim, o que você faz pode ser agregado em outro lugar. Uma coisa que a gente tem falado... E o lance da ousadia, né? Às vezes você tá preparado, cara. Seja disponível para isso. E assim, a Camila também, ela fala muito. Pessoal, não quer dizer que eu não sou da área A, que eu não sou da área B, que eu sou... Meu case, minha experiência serve para a área B. A gente fala muito assim, vai participar de eventos? Cara, eu sou de telecom, não participe só de eventos de telecom. Eu sou de CX, não participa só de CX. Vai para uma indústria, vai fazer um negócio hospitalar. Você consegue aprender e talvez você consiga agregar muito com a tua experiência, que você acha que não, o meu mundo é só isso aqui, né? Vai ter coisas que no nosso mundo é tão desenvolvido e no outro é uma coisa assim, nossa, isso aqui é tão básico e lá... Não, isso acontece. Não, isso acontece e vice-versa. Mas acontece uns aprendizados. Sim. Porque você pega assim, pô, a indústria farmacêutica. A Telecom em banco tá 1 milhão de anos, os caras estão 10 anos atrás. Só que existe um aprendizado de serviço-produto. Você fala assim, pô, o cara tá em tecnologia e serviço a cliente, tá lá atrás, mas tem uma preocupação tanto com o produto, porque hoje você fala assim, NPS da companhia, cara, o que o cliente precisa? Ele não quer ter problema. Eu não quero ter problema e eu quero pagar o justo. Não tem problema, o que foi combinado comigo aconteceu e meu preço justo acabou. Então tá muito ligado ao meu serviço estar perfeito. Depois tem lá tecnologia, serviço, canais, tudo isso, ok, vai ajudar a vida dele. Então tem um aprendizado que você consegue levar, quando você tiver problema eu te ensino isso, mas tem um aprendizado se você estiver querendo aprender, né? Porque tem gente que, lá, como os caras são fracos. Olha, você traz um aprendizado gigante, né? Tem um negócio que eu escutei, que era da história do Steve Jobs, né? Que você fala assim, a gente vai passando por experiências ao longo da vida, mas no final tudo se conecta. Sim. Você não percebe. Ele, quando estava lá em Harvard, a história é bacana, ele tinha aquelas cadeiras eletivas, ele podia escolher o que cursar, ele ia lá, queria tipografia, desenhar a letra e tal. O pai dele, pô, você tá em Harvard, pode estudar o que quiser. Ele, pai, o resto eu já sei. Então isso aqui eu tenho que aprender, adoro desenhar. Pô, cara, aí depois ele falando, aquele aprendizado foi fundamental para quando eu criei a Apple, eu ter os padrões de letras que foram a diferença do Macintosh. Aquilo complementou e foi o diferencial pro Word, que era só Times New Roman, e foi o diferencial que jogou a empresa lá pra cima. Então quando eu pego assim, olhando pra trás, né, acho que a Adra vai ter a mesma ponte. Eu comecei com venda, aí acabei migrando para uma empresa de administração de venda, migrei para call center, para relacionamento. Em algum momento a experiência na TVA me levou para Telemar, para estruturar e criar contas, desenvolvi outros skills, e depois de ter feito tanta coisa lá em conjunto, né, na Oi, com a Contas, passei planejamento, estruturação, dimensionamento, foi um ciclo bacana. E eu passei, hoje eu sou um diretor comercial. Então, voltou lá atrás, voltou aquele lá, skill de vendas, a habilidade, tudo se conecta, né? E essa menina que queria ser médica, hoje está trabalhando com saúde. Saúde, lidero hoje a nível Brasil mais de olha o presente médicos. que... Como é que a vida, olha o presente se movimenta, que a né? vida te deu. Não pude ter a formação em que eu sonhava, né, quando eu era uma adolescente, mas hoje, né, nessa estágio da carreira,
você sonhava em ser médico. E hoje talvez seja uma das pessoas mais importantes para os seus médicos. Você ajuda eles, dá o suporte para eles, dá o apoio para eles. Olha como é que esse mundo gira, né? E olha como é que são as coisas. Lembra que a gente fica falando de hora? A gente já passamos de 1 hora aqui. Vai me se deixar? A gente vai embora. Mas indo pro final, vou fazer uma, você faz outra e depois a gente vai pro encerramento. Seguinte. Dentro da história de vocês, do início, e agora a gente fala um pouquinho no final, tiveram algumas transições importantes, seja a transição ativa ou reativa, né? Seja de desligamento ou seja de movimento. O que vocês levam de mais aprendizado que, por mais que você esteja muito, muito, muito preparado, quando acontece um momento de transição, a gente para refletir milhões de coisas, né? Você nunca tá 100% preparado para um momento de transição, seja para uma oportunidade, você tomar a decisão de cara, eu vou sair daqui, vou deixar isso aqui. A gente tava comentando aqui do Jimmy, né? Enfim, cara incrível aí, o Dimitris, o presidente da Atento, você tem que vir, eu já te falei, hein? Seja um momento de demissão que você acha que tô tranquilo, putz, fui desligado, mas calma aí, tava tudo bem. Onde vocês buscam inspiração, força, decisão, reflexão para fazer esse tipo de movimento, seja reativo ou proativo? Porque hoje, de novo, continuam com profissionais bem-sucedidos, seguindo a carreira, aprendendo e continuam evoluindo, né? A gente estava falando de novo nos bastidores, que assim, não estão, quer dizer, não são, né? Estão, mas já pensando em novos passos. Esses momentos de transição, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram e o que mais pesou em tomada de decisão já com a experiência que vocês têm? Porque uma coisa é aquela decisão no início de carreira, né? Eu vou falar um pouquinho, porque eu não passei pela experiência da ruptura de ser desligada. As minhas transições e movimentações foram decisões minhas de entender que aquele ciclo naquela empresa, né, já tinha sido cumprido, já tinha contribuído. Eu fiquei, no momento da carreira, eu fiquei 11 anos na Telemar e Oi. E lá eu mudei em várias áreas, eu transitei em várias áreas. Eu fui comercial, eu fui atendente. Não é que ficou 11 anos fazendo a mesma coisa. É que a história é longa. 11 anos de empresa, mas assim. E fui mudando de cidade, não parei em Varginha, e fui indo até chegar no Rio de Janeiro, que foi onde eu te conheci. Eu já conheci o Wellington, super executivo, que já fui para a área de produtos, né? Que aí foi uma outra, né? Uma outra experiência incrível na minha vida, projetos, produtos, né? E, então eu não passei por essa experiência da demissão. Foram decisões que eu tive que tomar, impulsionadas, porque eu queria novas experiências. Eu sempre fui muito aberta ao novo. Eu mudei muito de indústria, né? Eu comecei em telecom, depois eu fui para BPO de relacionamento, eu fiquei muitos anos, depois eu fui para uma empresa de meios de pagamento, que foi a CSU, voltei para BPO e hoje eu estou, né, no ecossistema de saúde, né? Então, assim, todos esses movimentos, o que me moveu? Já contribuí, tem um ciclo aqui, estou deixando um legado. Está na hora de ousar novamente. Está na hora de alçar, né, novos voos. Aprendizado é uma coisa que me move. Conhecer novas pessoas, contribuir, né? Hoje eu tenho muito orgulho de olhar para a minha carreira e eu tenho pessoas que trabalharam comigo, né? Que eu tive meus anjos e que eu sei que eu também fui anjo de alguns. Perfeito. E que hoje são vice-presidente na América Latina. São pessoas que começaram comigo como atendente lá na Contax, né, e tal. E ao longo da carreira eu fui muito abençoada, porque eu tive grandes líderes. Pessoas que, né, comecei com aquele primeiro anjo, mas eu preciso citar 2 pessoas aqui que foram fundamentais e me ajudaram a fazer essas transições de carreira. Marcos Rodrigues de Araújo, Leg, conhecido como Leg, foi um dos caras que mais teve relevância na minha carreira, na Telemar, na Oi e depois na Contax, porque a gente se reencontrou na Contax, só que de lados diferentes. Ele contratante e eu fornecedora. Foi um dos caras mais importantes da minha vida. Ele foi um grande mentor em todos os aspectos. Era uma pessoa que eu podia confiar e que me ensinou muito. E uma outra pessoa muito querida de mercado, que vocês também conhecem, Cláudia Garbim.
né? Uma profissional também incrível, uma pessoa que impulsionou muito a minha carreira, né? Dentro da própria Contax, e com quem eu aprendi muito também, né? A ter outras, né? Outras formas de atuar num mundo que ainda era de telecom e call center, ainda muito masculino, e que a gente ainda, mulher, tinha muitos desafios ainda da equidade, de ocupar esse espaço, de saber lidar com um público muito masculino. Eu lembro que nessa época eu era a única executiva mulher. Eu entrava em salas assim enormes com todos homens. Como, né? Ter representatividade, como ser ouvida, como lidar com esse tipo de público. Vocês homens pensam muito diferente da gente, né? A gente é muito skill, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês são mais objetivos, mais pragmáticos, mais cartesianos muitas vezes, né? E a gente não tem esse lado da sensibilidade, o lado mãe, né? Muitas vezes na liderança, né? Então, isso foi muito importante para mim. Eu trabalhei muito mais com homens durante toda a minha carreira, e isso também me tornou mais forte. Porque eu tive que aprender muito, né? A lidar com vários momentos os dois lados, senão você aprender só navegar num ambiente desafiador, né? Mostrar que todo momento você está à altura de qualquer um, né? Legal, bacana. E aí? Wellington, lembrando assim, de momentos de transição, eu tive... Durante grande parte da carreira, a decisão, como a Adria, eu fazer os movimentos, eu sair, trocar de empresa e tal. Agora, a grande mudança, de fato, foi quando eu saí de uma organização do tamanho da Oi, que faturava 40 milhões, né? 40 bilhões, para, em algum momento, fazer uma transição para Contax. Não foi ruim, porque era do mesmo grupo, foi um movimento igual, bacana, pensado, né? Mas quando eu saí de fato da Contax, né, com a visibilidade que eu tinha e tal no mercado, e eu tive que aprender, primeiro momento de país, né, transição, país, né, meio quebrado, oportunidade, casamento balançando, era um momento ali complicado, né? Então migrar para uma empresa menor, a princípio parece que, caramba, é um negócio desafiador, menos importante, cara. Eu vi como um negócio tão importante, porque foi quando eu pude, sem os recursos de uma empresa que eu tinha 500 milhões de capex para gastar, né, em projetos, um time de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, para ajudar a fazer as coisas acontecerem, né? Fornecedores que, você delegava e compartilhava a meta. E hoje eu estou numa empresa que tem um orgulho grande de representar, que perto das outras 14, 15 anos de história, que eu faço parte desse sucesso que é a Nel Six. E vai crescendo, legal, né? Não, e você colocando o que você aprendi no COPEAD, que eu aprendi com estratégia de marketing, a importância do relacionamento, e o grande legado, né, Wellington, que é a importância de você construir esse relacionamento com as pessoas que fazem parte da tua jornada, com a ética, com cuidado, né, Adria? Para você não ter rupturas que às vezes só te atrapalham por ego, por coisas, vaidades, né, autoritarismo. Então são coisas muito que eu não recomendo que ninguém aí que está começando carreira, né, que a gente está falando muito pessoal, e que na hora dessas transições que não são da sua decisão, vão te favorecer, vão te ajudar. Perfeito. Porque quando você é uma referência boa, quem soma, né, quem divide com quem soma, multiplica. É isso. Então é isso. Então isso foi a grande aprendizado, tal, e sair de uma empresa, de uma organização top e tal, e tá numa empresa que hoje é top, tão importante quanto, tá no mesmo cenário, mesmo ambiente, com os desafios e o prazer de quem tá ali fazendo parte de uma coisa, uma história bacana. Então, transição faz parte. Eu acho que você tem que aprender. Às vezes você toma decisão, às vezes a empresa toma decisão que você precisava e não sabia. E a vida te coloca no lugar certo. E você falou uma coisa. O prazer que eu tenho hoje é absurdo. E aí você fala, façam conexões e façam conexões que somam.
você, de novo, não é conectar com quem soma, você tem que somar também. Esteja no ambiente que você vai falar o seguinte, cara, como é que eu consigo somar? Você tem que ser interessante e não interesseiro. Isso, ótimo. É isso. Ótimo. E ficou legal essa frase, porque assim, se você tá com pessoas que somam e você soma, quem divide com quem soma multiplica. Essa foi uma ótima. Antes de eu fazer a pergunta, fechamento aqui, gente, tá vendo a quantidade de informação? Já tô aqui, ó, esse aqui multiplica esse ambiente, que é uma preocupação importante, né? Que a gente fala com as pessoas, estejam conectados com pessoas que estejam agregando valor. E isso também é importante, porque no momento de transição, isso também ajuda. Porque você sabe que você vai te aconselhar, que vão te orientar. Então, top demais. Manda aí uma que depois eu mando a pergunta final aqui pra gente fechar com chave de ouro. A gente falou muito de carreira, estudos, atitudes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho de hobby, vocês. Hobby? Não, calma, não. Faz outro. No final a gente vai falar de hobby. Fala de carreira. E como esses hobbies te ajudam no dia a dia, que com certeza é bem. O que você aprendeu da vida pessoal que você implantou na vida profissional? Boa. O que você aprendeu na vida pessoal que você levou pra profissional? Porque no final a gente... É porque, ó, ele já deu uma dica. No final a gente vai querer saber... Era preparativo. Habilidades especiais fora do mundo corporativo. Então já se prepara que a gente vai responder. Mas o que vocês tiraram do pessoal que aprendeu e conseguiram levar pro profissional? Eu cantei a pedra aqui, né? Eu adoro música. Ou vice-versa. Pode ser profissional também pessoal. Eu, de música, eu sou autodidata. Então eu aprendi, cara... Às vezes, na falta do recurso, se você tem um interesse, se aquilo faz parte do teu desejo como teu pai, né? Sim. Você vai desenvolvendo teu skill e na música foi assim. Aprendi a tocar, toco muito bem violão, amo. Já teve uns momentos que eu... Ok, produção, já vamos liberar o violão que ele vai fechar aqui no Paga com isso. Temos um músico aqui. Gosto, faz parte, né, do dia a dia. E o hobby dos últimos anos é corrida. E esse autodidata você trouxe também para a tua vida profissional, para poder conseguir correr. Sempre. Deixa eu aprender sem que alguém me peça nada. Wellington, olha, eu estudei, cara, toda a minha vida. Eu ia lá para a faculdade, além do que passava, ia lá para a biblioteca. 4, 5 livros do tema. Eu fiz Black Belt, eu tenho todos os livros que você imaginar. De call center, eu compro todos. Eu tenho uma biblioteca só de atendimento, tenho um hábito bacana. E depois corrida, o esporte, né? Que também é algo complementar que eu levo pro dia a dia, né? A disciplina para você cuidar, cara, da saúde, o cuidado, cara, do meu... Eu sou... Hoje a ECS Consulting, que trabalha para Nel Six, para Solo, para outros. Eu sou o meu maior ativo. Sim. Então tem que estar lá equilibrado, tem que ter meta, tem que ter cuidados, tem que ter disciplina, tem que estar pronto. Então o que o esporte traz para a vida executiva, essa disciplina é muito importante, né? Você tem que ter foco, equilibrar, né? Saber que tem que ter a válvula de escape, né? O equilíbrio sustentável, né? Senão, bom ponto. Legal. Não dá conta, né, Adri? E aí? Então, né, eu também me baseei no esporte, né? Nessa época, principalmente, que eu precisava me incluir num mundo muito diferente do meu. Um dos caminhos também foi o esporte. Que legal. Porque nesse período difícil da vida eu fui para um colégio que patrocinava muito essa questão do esporte, das Olimpíadas, né, das competições dentro da cidade, entre colégios e também para fora. E aí daí veio alguns aprendizados, porque o esporte, né, ele te faz ser mais forte e resiliente. Você tem que, né, ter disciplina, né? Você tem que ter treinamento. Então isso me trouxe muito para a vida profissional. E eu era assim uma multiatleta. Eu fazia várias modalidades ali. Handball, vôlei, basquete, tênis de mesa e natação. Era os mais que eu fazia, lá na minha terra chamava queimada. Não sei como é que chama. Existe ainda queimada. Existe. Ainda tinha queimada. Então eu me inseri em vários esportes, porque eram, né, coisas diferentes com cada um deles, né? Eu aprendi algumas coisas e eu levei isso para a vida. Treinamento, disciplina, resiliência. Eu acho que da história de vida que eu contei só um pouquinho dela aqui, né, de uma família humilde, que casou cedo, que teve que desafiar muito a vida para poder chegar onde eu cheguei hoje, né, numa posição executiva importante na minha carreira,
foi muita resiliência, foi muita dedicação, foi muito esforço, porque eu tinha família já, tinha que ajudar financeiramente já, né, nessa relação com meu esposo, e ainda estudava à noite. E eu tive esse grande parceiro, que é meu esposo até hoje, que abriu mão de muito, que mudou comigo 18 vezes. Eu fui muito nômade nessa carreira. Esse cara ele é da área também, não? Não, ele era da área de seguros. E ele acabou abrindo mão de momentos positivos da carreira dele para me apoiar. Para ir comigo e viajar junto comigo, e sonhar junto comigo, apoiar, e mudar de cidades, e conhecer pessoas novas, conhecer empresas novas, desafios novos. Então, esse é o anjo mais forte, né? Como é que é o nome dele? Emerson. Emerson, parabéns. Não, que bastante resiliente para aguentar essa rotina minha intensa de viagem. Eu quero fazer uma correção aqui, inclusão, na verdade, de motivação, né, das transições, de motivo que cara, filho. Ele também nos move demais. A nossa razão de viver. O pai é provedor, né? Então eu boto lá o boleto do colégio das crianças e tal. Não, e você faz aqui, esse cordão aqui tem a foto dos meus dois. Exato. Levo. Filho é uma motivação, cara, que né, a gente não pode não tem como. Você tem filho, vai para outro caminho. Exato. Agora você falou uma coisa interessante do esporte, porque o esporte é um ótimo exemplo, porque você tem lá o jogo, você treina pro jogo, assim, não é o jogo eu vou lá jogar, né? Eu vi uma vez não sei se foi um podcast, alguma entrevista, alguma coisa do Bernardinho falando sobre muito isso. Porque as pessoas ficam assim, todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer se preparar. Então a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Então a vontade de se preparar tem que ser extremamente mais importante do que a vontade. Esteja pronto, né? Pra vencer. Porque desafio. Se você estiver pronto, você pode até perder, mas você fala assim. As oportunidades, né? Sabe aquela coisa do jogo, joguei bem? Sabe aquela coisa, a gente que vê jogos, a gente torce pros nossos times, você fala assim, quantas vezes a gente já não pegou assim, porra, cara, a gente perdeu, mas o time jogou bem. Que bacana, né? Então assim, os caras se prepararam, deram o máximo de si, falaram assim, jogou bem, pô, legal. O problema é quando fala assim, cara, parece que ninguém quer jogar, ninguém quer se treinar, ninguém se preparou, então não estava preparado para aquele momento. Cara, incrível. E aí só trazendo de novo pro lado corporativo, que vocês ressaltaram muito isso, né? Não é assim, eu quero ir de A para B e ficar esperando. Correr atrás. Correr atrás. Sim, então, quero ir para cá, eu vou me preparar para isso, o que eu tenho que fazer para me preparar para isso? Tem que correr atrás, né? Então, ficar esperando alguém vir não vai dar certo. Se destacar, corra mais ainda, mais rápido, mais na frente. Porque todo mundo tá correndo atrás. Se quer se destacar, vai muito pra frente. Sai na frente, né? Boa, legal. Pra gente fechar, então, assim, cara, vocês, mais uma vez, é legal, né? Inspirador quando a gente descobre a história. Tô vendo assim, daqui a pouco vai embora, né? Não, e é legal que você aprende, cara, cada história de vida, cada cenário, do que aconteceu, do que aprendeu. Cara, com o tio chegar lá e contar sua história do teu dia do trabalho pra você ali aprender, de acontecer um cenário que acho que eu vou falar que 90% das pessoas ia pra hiena lá do Mundo é Mal, olha o que aconteceu comigo, e o pai levantou. Então eu brigo assim, acho que vindo de uma família simples também, moro na Baixada, mas meu pai, minha mãe sempre foi inspiração para meu pai. Vai lá, se tu te ajuda, toma aqui que eu te ajudo. A gente fala assim, quando a gente começa a ver assim, nossa, tem hora que eu falo assim, eu fui rico. Eu fui milionário, não passei por cada que a gente fala assim, que é incrível, né? Mas aí, o que é legal que todo mundo gosta de conhecer também é quem são as pessoas por trás desse momento empresarial, momento de carreira. Assim, vocês são puta exemplo, são pessoas incríveis, foi exemplo a várias pessoas, enfim. Referências. Mas são pessoas normais. São pessoas que vivem a sua vida. Você não pode viver 24, 25 horas por dia por trabalho. Você tem vida, você precisa ter seus relacionamentos, você precisa ter sua família, você precisa ter tudo. Acho que um dos motivos da minha... O pessoal perguntou, você não volta ao mundo corporativo? Não sei, assim, não vou falar nunca, né? Dependendo, pode ser que encaixe, mas um dos movimentos é que, putz, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, eu consigo levar meu filho na escola, buscar na escola, consigo estar com os amigos, consigo tomar a decisão de estarem, que talvez no mundo corporativo você não conseguiria ter essa liberdade. Mas são pessoas normais. E aí, quem é o Eugênio? Quem é
a dona da fábrica de macarrão, a dona da fábrica de macarrão, Eugênia, quem é a sócia majoritária lá do naming right, mas quem são as pessoas fora do momento corporativo? Fala um momento porque horário corporativo, enfim, fora do momento corporativo, quem são vocês? Já falaram um pouquinho de habilidade, enfim, de esporte, de tocar violão, mas quem são vocês quando, assim, se alguém esbarrar com vocês por aí, em algum outro lugar, onde iriam encontrar vocês ou fazendo o que vocês gostam de fazer quando não estão pensando em nada de trabalho? Vamos lá. Durante o nosso bate-papo, eu falei que eu sempre fui uma pessoa que busquei o novo. Sempre me desafiei a dar o próximo passo e conhecer novas empresas, novas pessoas. Eu adoro viajar. Que legal. É uma das coisas que eu mais amo. Não, viagem hard ou viagem light? Viagem light, com a família. Não é aquela do vou no meio da Amazônia, vou no meio do... Isso não, mas assim, eu gosto do rústico, eu gosto de ir para um lugar, como eu fui agora. Eu fui para um lugar simples aqui, perto, lá em Maragogi, mas eu vou desbravando. Eu pego o carro com meu esposo, com a minha família, eu vou conhecendo vilarejos, eu vou andando, procurando praias desertas. Aí meu marido brinca comigo que ele não vai mais pra nenhum hotel, resort, all inclusive, nada comigo, porque eu não paro dentro do hotel. Então eu tenho essa coisa... Quer conhecer, né? Quer comer. Então eu gosto muito de viajar, assim, de conhecer novas culturas, pessoas, gastronomia diferente. O que teve assim, mais de diferente de uma dessas viagens aqui, assim? Diferente, uma surpreendente. Coisa surpreendente, fala assim, cara, isso aqui eu vou lembrar pra sempre essa experiência. Porque imagino que todas acabam marcando de alguma forma. Mas o que teve mais diferente assim? Isso, eu acho que uma das viagens que mais me marcou foi uma ida a Portugal, né? E assim, que eu pude percorrer, né, um país que não é relativamente grande, que eu pude ir em diversas cidades, conhecer mais a cultura da nossa origem, né, do legal. Que, né, somos uma parte hoje da nossa língua, de quem nos descobriu. E aí eu fui em vários vilarejos, cidades, eu conversei com pessoas mais antigas que tinham muita história para contar. Então, assim, eu gosto de chegar em algum lugar e manter contato. Eu quero interagir, eu quero falar com as pessoas, eu quero conhecer um pouco da história de vida delas. E aí eu fui principalmente lá naquela Igreja dos Ossos. Ali foi um momento de muita reflexão, né, em Óbidos, né, ali foi um momento de muita reflexão, de repensar tudo, né, na vida, na nossa existência, no que nos trouxe até aqui, né. Então acho que foi uma das que mais me marcou, porque eu tive mais contato com pessoas, né. E foi buscar um autoconhecimento, assim, não só um autoconhecimento teu interno, ou da gente. Da nossa história, do Brasil, do nosso país, como é que foi lá nos primórdios, né? Bacana, e o que nos trouxe até aqui, para a cultura que a gente tem, para essa diversidade no nosso país, que é enorme, né? Que fui entender um pouco mais da colonização. Eu morei no Nordeste, né? Muito tempo, então lá tinha uma coisa mais do holandês, né? No Sul, mais a questão do alemão, da Itália. Né? Então, rodou, assim, né? Você rodou. Rodei muito o Brasil, né? E assim, aproveitei muito essa experiência dentro do meu país para conhecer um pouco da nossa história. E quando eu fui para fora, lá em outros países, eu aproveitei um pouco disso também para entender, né, a nossa essência, quem somos. E de novo, como é que a gente aprende coisa? Eu tô tentando repetir, assim, dessas 8 temporadas, muita gente falou viajar, mas acho que foi a primeira vez que alguém falou assim... Cara, fui conhecer um pouquinho, marcou, foi a gente conhecer a nossa origem, a nossa história. Nossa história. Fiquei quase 20 dias em Portugal. Sensacional. E essa experiência, andei muito. Não ficou só em Lisboa e Porto, né? Geralmente eu fui para vários lugares, né? Passei por todas as experiências que eu podia passar na terrinha portuguesa. Putz, cara, que legal. E aí? Então, eu tô refletindo aqui, né? Eu sei mais história, mas algumas eu não vou contar, não. Esse é o problema. Tá vendo? Vou te entregar. Não, esse cara pode falar, você conhece bastante. Mas assim, eu hoje, Wellington, eu faço o que eu gosto e o que eu
estou com quem eu gosto, tenho esse privilégio de trabalhar com quem eu respeito, com quem eu admiro. São amizades com quem que eu fui construindo ao longo do tempo, de pessoas que eu brinco, né? Quem eu represento, eu sento à mesa para tomar um vinho, para conversar, como eu tô aqui, né? À vontade. Então eu sou um reflexo disso aqui. Hoje eu tenho a minha empresa, eu vivo praticamente, não para trabalhar, mas eu encaixei as coisas que dão prazer para mim no meu dia a dia. Então todo dia eu corro ou eu malho. Final de semana eu tô morando com a família no Espírito Santo, então viajo, adoro correr, corro a orla, coloquei isso no meu dia a dia. Faz a propaganda lá da praia, né? Faço a propaganda lá das praias que estruturas que adoro, né? Os pequenos prazeres que a vida tem, que é conversar com amigos, tomando um café, tomando um vinho, conectar pessoas. Eu sou hoje, né, criei a SS Consult, por isso é um hub de negócio que na verdade eu apresento amigos que têm dores, que têm problemas e a gente sabe quem resolve. Então faço lá um dia sem crachá, fazer evento, reunir pessoas. Legal. Adoro. Então esse lance do relacionamento vem junto, tava junto o tempo todo e hoje, cara, adoro. Hoje eu tive reunião com algumas BPOs, pessoas amigas, a gente fala de ideia, adoro dar aula. Então, nas horas vagas vou lá pra concluir. Mas assim, mas ele não quer falar, mas a influência gosta de ficar fazendo uns videozinhos. Aqui é o que eu acho. Não, sim. Olha a praia aqui. Olha aqui como é que essa praia tá. Olha aqui o quiosque. Olha o. Eu sou um digital influencer. O hobby, adoro escrever. Então tenho lá o meu lado forte no LinkedIn. Faço lá meus posts que tem lá 100 mil, 90 mil visualizações. Adoro. Depois escrevo também. Então tem uns hobbies. Tem hobbies bom. Legal. Muito bom, pessoal. Assim, é legal porque assim, ela vai estar... Pessoal, vocês estão assistindo aí, se preparem para o próximo episódio, hein? Vai estar de novo uma amiga aqui, a Ana Paula da PayPal Aninha. Ela falou uma vez aqui que eu levei para mim, até no meu TEDx eu falei sobre isso, que ela falava que o pai dela falou, não volte para casa sem um conhecimento novo todos os dias. Então assim, isso faz parte da sua evolução. Todo dia você tem que aprender algo novo. Então aqui, ele sai daqui de novo com a cabeça cheia de cara, isso aqui é legal, essa reflexão. Então acho que isso é bom porque a gente sempre evolui. E acho que isso traz vida também pra gente. Se você tá evoluindo, você tá sempre motivado, tá sempre querendo coisas novas. Então acho que hoje pra mim aqui foi um dia incrível. E vocês vão estar recebendo isso tudo em casa, vocês vão ver que bate-papo. Espero que tenham curtido tanto quanto a mim. Pra fechar, mais uma vez, vocês viram que dia legal? Então... Bidu, Cliente SA, Uso Digital, Dev Media, Mutante, Solo Brasil, Podspace. Olha que experiência bacana que vocês permitiram a gente levar para essas pessoas. Obrigado mais uma vez pelo apoio. E aí, para fechar, queria que vocês três fizessem a rodada de arroba, que se alguém quiser acompanhar vocês, quiser seguir, rede social, enfim, Instagram, LinkedIn, como é que acha vocês, que você deixasse uma frase final para quem está assistindo de todo esse bate-papo. Se tivesse que dar um recado final, seja para quem está começando, quem está fazendo transição de carreira, ou quem está pensando no seu futuro, é esse recado que daria por toda essa experiência de vida de vocês. Legal. Primeiro, agradecer o convite, um prazer falar um pouquinho da nossa experiência para essa área que eu admiro muito, que move 80% do PIB de serviço do Brasil. Eu gosto de falar da empregabilidade, respeito à mulher, inclusão, LGBTQIA+, muito antes de ser moda, né? A Call Center tem isso sempre na veia, raiz, né? Então é um prazer, quem quiser seguir Eugênio ECS2607 lá no LinkedIn. ECS é Eugênio Carlos Silva. Isso, 2607. Presente no LinkedIn, Eugênio Silva, que todo mundo me acha. E será um prazer ser acompanhado por vocês no meu momento de youtuber. Né? E as empresas que eu represento, é óbvio, né? Nelsix, a Solo Brasil, a Set Consult, Clix. Então é um prazer, tô aqui. Qual o recado final que você deixa aí agora? O recado é Recado é conexão positiva
somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, então sejam muito seletos e somem, né? Procure somar, não só receber, né? Multiplicar, dividir para multiplicar. Boa, é isso. Top. Mais uma vez, super obrigado. A gente conseguiu encaixar a agenda. Enfim, né? A agenda dessa mulher, você conseguiu, eu tô no board e tudo isso, mas super obrigado. Eu estou muito feliz de ter esse final de tarde tão positivo e prazeroso, principalmente por estar reencontrando vocês, que são duas pessoas incríveis, que a gente já se conhece de tantos anos, e aí como seguimos caminhos diferentes e a gente se encontrava em eventos e congressos, pois é. Né? Então não tinha tanto sempre tempo, né? Rapidinho, mas que a gente nunca perdeu essa conexão. Então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, prazer também de conhecer, Henrique, estar com você aqui hoje. Obrigada, né, por ter um pouco dessa minha trajetória de vida. E a gente falou de tantas coisas aqui, e eu queria deixar uma mensagem final por uma das missões que a gente exerceu durante a nossa carreira por muito tempo, que é a liderança. E que essa liderança ela precisa ser humanizada. Boa. Essa liderança ela precisa ser respeitosa, né? E eu tenho uma música, não vou cantar, tá? Você falou que você queria. Não, só um pedacinho pra gente poder saber. Não, mas o nome da música é A Vida é um Rio, do Rafa Torres. Não conheço. E um dos trechos da música, ela fala: a vida é um rio, estamos no mesmo bar, remaremos juntos. Né? Eu não sei aonde esse rio vai nos levar, mas remaremos juntos. Boa. Então essa coisa da conexão com as pessoas, né? De promover o engajamento, de saber dar a mão na hora certa, né? De redirecionar os caminhos, é muito importante. A generosidade. A generosidade. Vida, né? Eu tive líderes muito humanos na minha vida, e eu procuro exercer isso demais com a minha equipe, né? Para que a gente possa formar pessoas ainda melhores que a gente. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Acho que essa é a minha mensagem final. Meu liderado. Perfeito. Boa. E quem quer te achar? Mostra, né? No LinkedIn, né? Eu tô lá como Adria Cândido, fácil, que esse nome, né? Não é um nome mais raro. Adria do Macarrão. Adria do Macarrão. Hoje tem gente que vai brincar comigo quando vê esse vídeo. E no meu Instagram, né? É Adria, né, _ Cândido também. Então eu sempre tô muito lá, presente, gosto de compartilhar experiência. Eu vejo. Bastante engajamento, né? Provoca bastante engajamento, porque a gente gosta, né? De compartilhar, né? Que maneiro, boa. Obrigada. Meu amigo, mais uma vez, super obrigado por estar com a gente aí. Foi ótimo, convite, bom demais. Muito bom. Toda vez aprendo, nem você falou, toda vez é um aprendizado, né? Inclusive reforçar aqui o que eu aprendi hoje aqui, né? Que foi muito destaque da Adri e do que é correr atrás, né? Assim, não espera oportunidade. Não espera cair no colo, né? Mais do que correr atrás, se prepare para isso, né? Isso acho que é a lição que eu tirei hoje, e eu tô reforçando pra nossa audiência aí. Sensacional. E quem quer te achar? Bom, Instagram Henrique _Ono. Ali eu gosto pra caramba de viagem também. Vai ver lá. Não, ele tá assim, viagem e carro. Você vai ver viagem e carro. Viagem e carro vai ver ali. No LinkedIn, Henrique Ofugi Ono. OFUGI Ono. ONO. Boa, legal. Pessoal, mais uma vez, super obrigado. Que momento incrível aqui. Super feliz. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Foi mais um dia incrível. Muita inspiração, muitas ideias. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada.